Hello, my students! Let's start one more English class in this amazing channel. So, vamos começar mais uma aula de inglês aqui nesse canal maravilhoso para a gente aprender cada vez mais e chegar à tão sonhada fluência no inglês. E a nossa aula de hoje dá sequência à nossa série de mulheres incríveis da nossa história. E hoje eu trouxe uma mulher incrível da ciência, a Marie Curie. Então, hoje a gente vai falar sobre a história dessa mulher aí que ganhou o prêmio Nobel na área de ciências e trouxe aí descobertas, ajuda muito até hoje, né? Então, o que ela estudou, as pesquisas dela ajudam muito até hoje na ciência. E eu não poderia deixar de trazer esse nome incrível para as nossas aulas. Para quem não sabe, a minha primeira formação acadêmica é em engenharia química. Sim, eu já trabalhei em área de química, já trabalhei em laboratórios e era a área que eu achava que eu queria seguir profissionalmente, mas sempre conciliei os meus estudos e trabalhos na área de química com aulas de inglês. Eu nunca consegui largar as aulas de inglês e por isso eu percebi o quanto eu gostava e queria seguir como professora de inglês. Mas eu sou apaixonada pela área de exatas, né? Eu tenho formação em engenharia química, tenho formação em matemática, gosto muito dessa área, não me arrependo de ter estudado, foi um curso árduo, mas aprendi bastante e foi muito gostoso poder ver um pouquinho dessa área de pesquisa, análise laboratorial. É um mundo muito encantador e ter uma mulher tão forte, tão guerreira nessa área aí, que ainda é muito masculina, é muito bacana de se ver. Então, como meus conhecimentos antigos como química, eu não poderia deixar de trazer esse nome maravilhoso que ajudou e ajuda muito a ciência. Então, nós temos aqui a breve história da Marie Curie, que foi uma cientista brilhante. Então, aqui tem um resuminho, uma introduçãozinha aí da biografia dela e nós vamos ver o texto completo juntos, ok? Se essa é a sua primeira aula de inglês, don't worry, não se preocupe, porque aqui todas as aulas você aprende sim. A nossa metodologia CPF permite que você aprenda e saia de todas as aulas com conhecimento em inglês, com conhecimento de vocabulário, pronúncia, treinando a sua compreensão auditiva, leitura, escrita e fala. Então, em todas as aulas, a gente trabalha todas as habilidades no inglês, porque é isso que vai te fazer chegar à fluência. Então, vamos começar aí com a nossa compreensão do texto, né? Que é o nosso C do método CPF. Vamos compreender aí o texto e todo o vocabulário que está nele, estudando a biografia de Marie Curie. Scientist, 1867, 1934. Então, aqui, como já é mais de costume a gente vê, né, esse tipo de informação em biografias. Scientist, então era a occupation dela, né? Ela era uma cientista e ela viveu de 1867 1934. Born Maria Sklodowska, Marie Curie was the first woman to win a Nobel Prize. Então, nascida Maria Sklodowska, então esse era o nome dela de nascença, depois ela se tornou Marie Curie, foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. That's amazing! Incrível isso, né? Adding to her first win in physics, she later earned one in chemistry. Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, mas ela não ganhou um só, não. Ela ganhou 2. Então, adicionando
acrescentando ao seu primeiro prêmio, a sua primeira vitória em física, ela depois ganhou um em química. Então, ela ganhou 2 Nobel Prizes. One in chemistry, one in physics. Um em química e um em física. Tá mole não, né? Tá fácil não. Making her the first person to claim Nobel honors twice. Fazendo dela a primeira pessoa a conquistar a honra do prêmio Nobel 2 vezes. Twice. So, she was the first woman to win a Nobel Prize. Ela foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel. E foi a primeira pessoa a ganhar 2 vezes. She's amazing. Simple as this. So let's see her biography. We are going to understand all the text. Nós vamos entender todo o texto para depois a gente praticar a compreensão auditiva e, enfim, falar. So let's read. Maria Skłodowska, later known as Marie Curie, was born on November 7, 1867 in Warsaw, modern-day Poland. Curie was the youngest of 5 children, following siblings Zofia, Józef, Bruna and Aula. Aqui a gente vê que são nomes difíceis de falar, né? Não são nomes nem em inglês, nem em português, né? Ela era o quê? Polonesa. Então, tem nomes e sobrenomes difíceis aqui mesmo. Então, Maria Skłodowska, later known as Marie Curie, conhecida mais tarde como Marie Curie, was born on November 7, 1867. Nasceu em 7 de novembro de 1867, in Warsaw, modern-day Poland. Então, nos dias atuais da Polônia. Curie was the youngest of 5 children. Então, a Marie Curie, ela era a mais nova, was the youngest, era a mais nova de 5 children, de 5 filhos. Teacher, mas children não significa crianças? Sim, então children, kids, significam crianças, mas a gente pode utilizar também como filhos, tá? Então vai depender do contexto. E não necessariamente são filhos crianças. Não, a gente conta que são filhos de alguém, são os filhos de uma família, tá? Então a gente tem a palavrinha para filhos, né? Son, filho, daughter, filha, mas a gente pode substituir aí children, child, se for no singular, kid, kids, ok? Following siblings, Zofia, Józef, Bruna and Ella. Então, seguido dos irmãos, né? Então, qual que eram os irmãos dela? E aqui tem os nomes. E ela era a mais nova, né? Então, siblings, irmãos. Essa palavrinha aqui, ela substitui brothers and sisters, tá? Então, no inglês, a gente não tem muitas palavras, assim, nome de objeto, nome de lugar, a gente não define como feminino ou masculino. Mas quando se trata de relação, né, assim, membros de família, por exemplo, algumas profissões que têm a forma feminina e a forma masculina, a gente não leva para o plural na forma masculina, igual a gente faz no português. Como assim? No português, é comum a gente fazer a seguinte forma. Se eu tenho uma mãe e um pai, e eu quero falar os dois juntos, eu falo meus pais, certo? Ah, se eu tenho aí uma tia e um tio, eu falo 2 tios. No português, a gente sempre leva o plural pro masculino. Isso é algum problema? Não, é regra do idioma, tá? Então, no português, a gente tem essa regra, tem esse hábito. No inglês, nós não temos esse hábito, tá? Então, se a pessoa tem uma irmã e um irmão, one sister, one brother, ela não vai falar que ela tem 2 brothers. Não. Ou eu falo que
I have one sister and one brother. Ou eu especifico quem é sister e quem que é brother, a quantidade de cada um. Ou quando eu quero colocar no plural, falar os dois juntos, aí eu uso essa palavrinha siblings. I have two siblings. Aí, no problem. Então, siblings pode substituir sisters, brothers, sisters and brothers. Aí é uma palavrinha unissex, ok? Então, ela tinha aí 4 siblings. E aí, com ela, 5 children in her family. Let's continue. Both of Curie's parents were teachers. Both, ambos. Ambos pais da Marie Curie were teachers, eram professores, tá? Então aí, ó, pais, a mesma coisa. A gente tem mother, father. Se eu quero falar os dois juntos, parents. Parents substitui mother and father, mothers, fathers. Então, se a pessoa tem um pai e uma mãe, two parents. Tem duas mães, parents. Two fathers, parents. Então, parents é unissex e pode usar para qualquer plural aí, seja duas mães, dois pais, um pai e uma mãe, no problem, ok? Her father, Władysław, was a math and physics instructor. Então, o pai dela, com esse nome diferente aí, Władysław, was a math and physics instructor. Então, ele era instrutor de física e matemática. Professor, né? When she was only 10, Curie lost her mother, Bronislawa, to tuberculosis. Então, infelizmente, ela perdeu a mãe dela quando ela tinha apenas 10 anos. When she was only 10. E a mãe dela morreu de tuberculose. Naquela época, né, era muito comum essas doenças, né, infelizmente. She had a bright and curious mind and excellent at school. Então, ela tinha uma mente brilhante e curiosa. Bright and curious. E uma excelência na escola. But despite being a top student in her secondary school, Curie could not attend the male-only University of Warsaw. But despite being a top student, mas apesar de ser uma estudante, uma aluna muito boa, né? Top. Então, in English, we have the word top. Mas não é usada como gíria igual a gente usa no português, né? No português, a gente trouxe essa palavrinha top como gíria. Mas no inglês é uma palavra mesmo usada para falar que é bacana, que é muito bom. Então, por isso que aqui mesmo numa biografia, né, um texto formal, a gente tem a palavrinha top, ok? Então, apesar dela ser uma aluna top, uma aluna muito boa, na parte secundária da escola, né, no final aí da escola, que seria aí o ensino médio, né, secondary school, ensino médio, Curie could not attend the male-only University of Warsaw. A Marie Curie não podia se inscrever, né, participar da Universidade de Warsaw, que era masculina. Male-only University. Universidade apenas para homens. Look at the problem. She was very intelligent. And she couldn't go to the university. Ela era muito inteligente e mesmo assim não podia ir para a universidade. She instead continued her education in Warsaw's floating university, a set of underground. Então, ela, apesar disso, continuou a sua educação, seus estudos na universidade de Warsaw, que era uma universidade underground, uma universidade aí não consagrada, né? Não renomada. E ela tinha informal classes held in secret. E mesmo assim, ela participava de forma secreta, de forma
proibida, né? Ela participava, mas ela não era considerada aluna regular. Então, ela estudava escondida para poder estudar. In 1891, Curie finally made her way to Paris and enrolled at the Sorbonne. Em 1891, Curie finalmente, made her way, seguiu seu caminho para Paris, and enrolled at the Sorbonne, e se inscreveu, se matriculou na Universidade de Sorbonne. Lá em Paris, na França, já eram aceitas as mulheres nas universidades, então ela foi para lá e conseguiu se matricular. She threw herself into her studies. Então ela se jogou nos seus estudos. Então esse threw herself é literalmente se jogou, afundou aí nos estudos, né? Para poder realmente conseguir aí esse diploma. But this dedication had a personal cost. Mas essa dedicação toda teve um preço. With little money, Curie survived on barter bread and tea, and her health sometimes suffered because of her poor diet. With little money, com dinheiro curto, Curie survived, ela sobreviveu, on buttered bread, então pão com manteiga, and tea, e chá. And her health sometimes suffered because of her poor diet. E a sua saúde, her health, às vezes sofreu por causa da dieta pobre dela, né? Poor diet, dieta pobre, pobre em nutrientes, né? A pessoa sobreviver com pão com manteiga e chá, difícil, né? Mas ela conseguiu, batalhou. Mas, infelizmente, a saúde dela, né? Ela pagou esse preço. Curie completed her master's degree in physics in 1893. Então, a Marie conquistou aí o seu diploma de mestrado, master's degree in physics, em 1893. And earned another degree in mathematics the following year. E conquistou outro diploma, outra graduação in mathematics, em matemática, no ano seguinte, the following year. In Paris, she met Pierre Curie. Em Paris, ela conheceu, she met Pierre Curie. Daí vem o sobrenome, né? Então a gente já sabe aí o que aconteceu, né? Professor of the School of Physics. They were married in 1895. Então eles se casaram, por isso que ela passou a se chamar Marie Curie. Então ele era professor da escola de física lá. Então eles provavelmente se conheceram quando ela foi fazer essa graduação aí em física, né? Quando ela começou os estudos lá na França. Teacher, por que aqui no texto conta que ele era professor e não teacher? Por quê? Porque ele era professor de uma universidade, então ele tinha uma graduação mais alta, né? Então é uma patente mais alta na área da educação. Teacher é professor de qualquer área, professor de idiomas, professor infantil, professor de música, professor de artes marciais, professor da academia, enfim, qualquer professor, qualquer tipo de professor, professor na escola, ensino médio, ensino fundamental, é teacher. O professor universitário, aquele que geralmente tem mestrado, doutorado, ele recebe o título de professor. Então, ele tem uma graduação mais elevada, então ele tem um título aí mais elevado, então ele tem um nome a mais, né, para poder se chamar. É um tipo de teacher? Yes, mas são chamados aí de professor
por causa do título mais elevado, ok? In July 1898, então em julho de 1898, the Curies, Marie and Pierre, announced the discovery of a new chemical element, polonium. Então, os Curie, né, o casal Curie, anunciaram a descoberta de um novo elemento químico, a new chemical element, polonium, polônio. Provavelmente eles deram esse nome porque a Marie era de onde? Da Polônia. Então, tem a ver sim. At the end of the year, they announced the discovery of another, radium. Então, no final do ano, at the end of the year, eles anunciaram a descoberta de outro quê? Outro elemento químico, radium, rádio. Então, no final do ano, eles já anunciaram a descoberta de outro elemento químico. The Curies, along with Becquerel, were awarded the Nobel Prize for Physics in 1903. Então, the Curies, juntamente com Becquerel, outro cientista, were awarded the Nobel Prize. Foram os vencedores, foram quem ganharam aí, foram os indicados, né, pro Nobel Prize for Physics in 1903, Prêmio Nobel de Física. Pierre's life was cut short in 1906 when he was knocked down and killed by a carriage. Pierre's life was cut short. Então, a vida de Pierre foi finalizada brevemente, né? Foi curta. Então, foi simplesmente aí cortada, finalizada, né? In 1906, quando ele foi derrubado and killed e morto por uma carruagem, by a carriage. Então, ele foi derrubado aí no sentido aí de atropelado, né? And killed e morto by a carriage. Marie took over his teaching post. Então, a Marie assumiu o posto de professor, né? O posto aí do ensino dele, becoming the first woman to teach at the Sorbonne, se tornando a primeira mulher a ensinar na Universidade de Sorbonne. Então, ela foi a primeira professora lá de Sorbonne. And devoted herself to continuing the work that they had begun together. E se devotou a continuar o trabalho que eles tinham começado juntos. She received a second Nobel Prize for Chemistry in 1911. E aí ela recebeu o seu segundo prêmio Nobel for Chemistry, em Química, em 1911. The Curie's research was crucial in the development of X-rays in surgery. Então, a pesquisa dos Curie foi crucial para o desenvolvimento dos X-rays, né? Do raio-x in surgery, nas cirurgias. During World War I, Curie helped equip ambulances with X-ray equipment. During World War I, então durante a Primeira Guerra Mundial, Curie helped to equip ambulances. A Marie Curie ajudou a equipar as ambulâncias with X-ray equipment, com os equipamentos de raio-x. Então, isso aí foi, sem a pesquisa dela, não teria tido esse desenvolvimento todo desde aí de 1900 e pouco, né? Quando começou, né, os estudos dela. Na verdade, começou antes de 1900, né? Despite her success, apesar do seu sucesso, Marie continued to face great opposition from male scientists in France. Apesar do seu sucesso,
a Marie continuou encarando uma grande oposição dos cientistas masculinos na França. Então, mesmo assim, apesar do sucesso, da inteligência, né, da força, do trabalho bem feito, ela ainda sofria preconceito, sofria oposição e mesmo assim ela tinha que brigar por isso. Então ela tinha que gastar energia trabalhando, estudando, pesquisando e ainda combatendo o machismo. And she never received significant financial benefits from her work. Ela nunca recebeu benefícios financeiros significantes pelo o seu trabalho. Então, olha só a diferença salarial, a diferença financeira que nós mulheres sofremos, lutamos, né? É claro, infelizmente. By the late 20s, her health was beginning to deteriorate. Então, no final aí dos anos 20, 1920s, a sua saúde, her health, was beginning to deteriorate. Começou a deteriorar. She died on 4th July 1934 from leukemia caused by exposure to high energy radiation from her research. So she died on 4th July 1934, então a data que ela faleceu, from leukemia, então ela faleceu de leucemia, que foi causado pela alta exposição, né, à radiação por causa das suas pesquisas. Então, a pesquisa que foi a vida dela, os estudos que foram a vida dela, também tiraram a vida dela, infelizmente. Mas ela não faleceu em vão, ela deixou um legado imenso na ciência, deixou um legado imenso na universidade, sendo a primeira professora a dar aula, então ela abriu portas para outras mulheres serem professoras na Universidade de Sorbonne e, consequentemente, outras professoras poderem lecionar em outras universidades ao redor do mundo. E então a gente tem muito ao que agradecer a Marie Curie. Aqui para finalizar, some quick facts. Então alguns fatos aqui rápidos. She was born in Warsaw, Poland. Ela nasceu em Warsaw, na Polônia. Discovered radioactivity. Ela descobriu a radioatividade. Championed use of portable X-rays. Então ela foi aí a pioneira a usar raio-x portátil, né? Aí nas ambulâncias, para cirurgias, que foi utilizado na Primeira Guerra Mundial. Found polonium and radium with husband Pierre. Então ela descobriu os dois elementos químicos, polônio e rádio, com seu marido Pierre. First female professor at Sorbonne. Primeira professora mulher na Sorbonne. E também a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel e a primeira pessoa a ganhar 2 vezes. She was totally amazing. One never notices what has been done. One can only see what remains to be done. Então, alguém nunca noticia o que tem feito. A pessoa ela pode apenas ver o que permaneceu feito. Então, só fazer não era importante para ela, tinha que permanecer feito. E com certeza ela foi uma pessoa assim para nós. Ela permanece viva na ciência, nos nossos estudos, na escola, na faculdade, em cada professora mulher que leciona em escolas grandes, em universidades. Então ela está presente aí em tudo isso. Então essa é a história da Marie Curie. Como eu já falei nas outras aulas anteriores, a nossa série aqui de mulheres incríveis da nossa história é uma homenagem a tantas mulheres que batalharam e
fizeram tanto pela nossa sociedade, apesar de talvez não terem tido o valor devido pelo seu trabalho. A gente tem muitos motivos para comemorar, sim, mas a gente ainda tem muita coisa para conquistar. E a gente não pode deixar de lutar por isso e deixar que todas essas mulheres aí, nossas antecessoras, tenham lutado, tenham morrido, tenham sofrido em vão. Então a gente tem que continuar essa história, essa luta todos os dias. So now let's practice. Listen carefully. Nós vamos praticar. Eu vou ler o texto novamente para você praticar sua compreensão auditiva e, consequentemente, depois você praticar a sua fala. As nossas aulas ficam gravadas aqui, então você tem a oportunidade de ouvir o texto várias vezes, prestar bastante atenção em cada pronúncia, em cada palavra e ler o texto em voz alta, utilizar esse vocabulário no seu dia a dia, nos seus outros estudos, para que aí sim você realmente aproveite todo o conteúdo dessa aula e construa mais um tijolinho aí na sua fluência no inglês. So let's read the text again. Maria Sklodowska, later known as Marie Curie, was born on November 7, 1867, in Warsaw, modern-day Poland. Curie was the youngest of 5 children, following siblings Zofia, Joseph, Bruna, and Helen. Both of Curie's parents were teachers. Her father, Władysław, was a math and physics instructor. When she was only 10, Curie lost her mother, Bronislawa, to tuberculosis. She had a bright and curious mind and excellent at school. But despite being a top student in her secondary school, Curie could not attend the male-only University of Warsaw. She instead continued her education in Warsaw's Flooring University, a set of underground informal classes held in secret. In 1891, Curie finally made her way to Paris and enrolled at the Sorbonne. She threw herself in her studies, but this dedication had a personal cost. With little money, Curie survived on buttered bread and tea, and her health sometimes suffered because of her poor diet. Curie completed her master's degree in physics in 1893 and earned another degree in mathematics the following year. In Paris, she met Pierre Curie, professor at the School of Physics. They were married in 1895. In July 1898, the Curies announced the discovery of a new chemical element, polonium. At the end of the year, they announced the discovery of another, radium. The Curies, along with Becquerel, were awarded the Nobel Prize for Physics in 1903. Pierre's life was cut short in 1906 when he was knocked down and killed by a carriage. Marie took over his teaching post, becoming the first woman to teach at the Sorbonne, and devoted herself to continuing the work that they had begun together. She received a second Nobel Prize for Chemistry in 1911. The Curie's research was crucial in development of X-rays in surgery. During World War I, Curie helped to equip ambulances with X-ray equipment. Despite her success, Marie continued to face great opposition from male scientists in France, and she never received significant financial benefits from her work. By the late 1920s, her health was beginning to deteriorate. She died on 4th July 1934 from leukemia, caused by exposure to high-energy radiation from her research. So, this is our class today, guys, about Marie Curie. So, this famous and brilliant scientist.
essa foi aí a nossa aula estudando a biografia da Marie Curie. Conta aqui para mim nos comentários se você gostou da aula, se você gostou de saber informações sobre a Marie Curie, se você já conhecia a história dela, se não, me conte aqui nos comentários. O nosso mês de março já está acabando, mas é claro que mais para frente vamos continuar trazendo personalidades para as nossas aulas de inglês. Femininas e masculinas também, porque a gente sabe que existem pessoas brilhantes para serem faladas e para ajudar a gente a melhorar o nosso inglês, nada melhor do que estudar pessoas famosas, pessoas que a gente goste. Então, por isso, deixa aqui para mim nos comentários quem que você quer ver aí nas nossas próximas aulas, estudando biografias, fatos, curiosidades, entrevistas. Conte aqui nos comentários quem que você quer ver nas nossas aulas futuras e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para você não perder nenhuma aula. Nós temos aulas todas as semanas aqui no canal e tem muita coisa, muito conteúdo para te fazer chegar à fluência no inglês. So, I hope you enjoy the class and I hope I see you again in our next class. So, see you next time, okay? Bye bye everyone!